Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Warner, eu sou o Luiz Celari e no vídeo de hoje, na verdade, nós temos um domingo anti-heróico, porque nós vamos conhecer melhor esse personagem que é tão amado pelos fãs de The Flash, que sempre foi tão aclamado na série, que agora finalmente estamos tendo ele, que é o Godspeed. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a origem dele nos quadrinhos, qual a relação que ele tem com Barry, como que ele conseguiu os poderes dele, como que ele se tornou o Godspeed e como tudo isso pode ser adaptado agora na 7ª temporada de The Flash, com base em tudo que a gente viu na série também. A gente vai comparar, ver como é que estão os contextos, os momentos de vida deles e criar algumas teorias, é claro, também, né? E agora vamos lá, por que eu comecei falando que esse aqui é um domingo anti-heróico? É porque o Godspeed, ele não é um herói e nem um vilão, ele é um anti-herói, porque ele tem alguns objetivos parecidos com o dos heróis, né? Que é lutar contra o crime e tudo mais, só que os meios pelos quais ele quer fazer isso são meios errados. Ele gosta de matar as pessoas, entendeu? Não gosta de fazer igual os heróis, que captura o criminoso e leva ele para cumprir a sua pena, entendeu? Então por causa disso não dá para considerar um herói, né? E esse é o caso do Godspeed, exatamente isso. Ele apareceu pela primeira vez na primeira revista do The Flash volume 5. E o que chamava muito a atenção nele logo de cara é que ele era mais rápido do que o Barry Allen, o Flash, muito mais rápido inclusive. E também ele tinha algumas habilidades a mais, como a de sugar a força de aceleração de velocistas, essa que a gente já viu na série também, no episódio 18. E também de se duplicar, de criar cópias dele mesmo. Só que mais tarde foi revelado que ao criar essas cópias, ele também dividia o seu poder, a sua velocidade. Talvez não fosse algo tão bom assim, né? Mas ele sabendo usar é ótimo. Eu queria me dividir em dois para fazer as coisas também, seria da hora. E aí mais tarde foi revelada a verdadeira identidade do Godspeed. E para a grande surpresa de todos, ele não era um estranho, ele era August Hart, colega do Barry Allen no departamento de polícia de Central City e tinha tido seu irmão assassinado. E aí o assassino do irmão dele foi preso e tal, só que olha o que aconteceu, esse assassino acabou sendo solto. Porque quando o Barry estava lá no seu lindo laboratório de polícia forense e foi atingido pelo raio para se transformar no Flash, as provas do crime do assassino do irmão dele haviam sido destruídas. E aí esse assassino foi solto. E aí, como o August trabalhava na polícia também, num determinado momento ele teve que confrontar um grupo que tinha roubado uma van do Star Labs. E aí, durante esse confronto, ele acabou vendo o mesmo símbolo que ele viu na cena do assassinato do irmão dele, que era o símbolo da Black Hole, uma organização que também já apareceu na série do Flash e está muito ativa nessa próxima temporada. Só que aí nesse confronto ele ia acabar levando um tiro, só que antes de ser atingido pela bala, ele foi atingido por um raio e ganhou super velocidade. Porque estava acontecendo uma tempestade de raios da força de aceleração em Central City. E com o tempo o Barry acaba revelando para o August que ele era o Flash. E aí o August decide criar um próprio traje de herói para ele também. E depois eles derrotarem a Black Hole, acontece uma nova tempestade da força de aceleração e mais velocistas são criados. E aí August e Barry reúnem esses novos velocistas e junto com a doutora Mina Dawan criam o centro de treinamento da Speed Force. E beleza, tá tudo certo, eles estão lá com o centro de treinamento deles de boa. E aí um dia o Barry e a doutora Mina encontram o August ferido no chão e ele diz que um velocista chamado Godspeed atacou e matou criminosos velocistas, né, que alguns eles não conseguiram levar e acabaram indo pro mundo do crime, e acabou roubando a velocidade deles. E aí começa a saga do Godspeed, que está roubando a velocidade de pessoas e matando essas pessoas, porque haviam várias pessoas que tinham super velocidade no momento, né? E aí eles precisavam descobrir, meu Deus, quem é o Godspeed? Meu Deus, quem é? Até que um dia o Godspeed mata o assassino do irmão de August. E aí o Barry entende tudo. Ele descobre que o August Hart era o próprio Godspeed. E aí o Godspeed revela que com toda a velocidade que ele roubou desses outros velocistas,
ele conseguiu essas novas habilidades. Só que como eu falei no começo, isso acaba fazendo mal pra ele. E aí nesse primeiro confronto, que o Barry tava apanhando muito, ele consegue fugir, mas depois o Godspeed revela que vai matar todo mundo. Ele quer ir lá pra Iron Hearts, matar os Wilbur's Town, matar todos os vilões, porque ele é um anti-herói, ele acredita que tem que se matar os vilões. Só que aí, com a ajuda do Kid Flash, o Barry consegue impedir ele e aí ele vai preso. Só que aí muita coisa acontece nos quadrinhos do Flash, muita coisa mesmo. E a última aparição que a gente teve do Godspeed foi num quadrinho do ano passado, que ele se une ao Barry e ao Wilbur's Town, o Flash Reverso, para derrotar o vilão Paradoxo. E aí no final acontece uma coisa triste. Eu vou dar um spoiler pra você, tá bom? Só um spoilerzinho. Se você não leu o quadrinho e que não quiser spoiler, clica 2 vezes aqui, aí o vídeo vai 10 segundos pra frente e você não vai tomar um spoiler. No final, o Flash Reverso quebrou o pescoço do Godspeed e matou ele. Só que eu não fico triste porque nos quadrinhos os personagens morrem, personagens voltam, isso é normal. E agora, vamos falar da série. Que o Godspeed apareceu em The Flash pela primeira vez no episódio 18 da 5ª temporada. Só que ele apareceu lá no futuro, no ano de 2049, lutando com a Nora West-Allen. Ele tinha o mesmo nome do Godspeed dos quadrinhos, que é August Hart, né? Só que a história dele era meio diferente. Ele estava utilizando o soro da velocidade, né, Velocity 9, para conseguir ter velocidade. Ele não foi atingido por um raio e tudo mais. Isso estava fazendo mal para ele. E ele queria criar uma fórmula que não fizesse mal e ele conseguisse ter velocidade. Só que aí a Nora, junto com o Flash Reverso lá naquele futuro, conseguiram impedir ele e aí ele foi preso. Só que aí no final da 5ª temporada, a linha do tempo foi mudada, né? Aquele futuro lá já não existe mais, pelo menos dentro da linha do tempo da série. E aí o Godspeed apareceu de novo no começo da 6ª temporada, no episódio 1. A primeira cena é o Barry perseguindo ele. Só que era um Godspeed diferente, que era muito mais lento que o Barry, né? E ele não falava nada, o Barry perguntava as coisas e ficava só lá gritando e tal. E aí é revelado que no tempo entre a 5ª temporada e a 6ª, o Barry já tinha capturado mais 3 Godspeeds daquele. E aí beleza, fica por isso mesmo, a história acontece, crise nas infinitas terras, Barry perde a velocidade e tal. E aí no episódio 18 da 6ª temporada, quando o Barry já estava muito lento, porque a força de aceleração tinha morrido, aparece um Godspeed, só que o bicho era brabo, mano. Ele tinha essa mesma habilidade do Godspeed dos quadrinhos de roubar a velocidade de outros velocistas. E ele fez isso com o Barry, ele roubou um pouquinho de velocidade que o Barry tinha lá. E ainda foi lá da prisão e roubou a velocidade desses outros Godspeeds. Então é que o Barry precisou pedir ajuda do Pied Piper, o flautista, que é um vilão que apareceu lá na primeira temporada, para conseguir derrotar o Godspeed. E aí quando eles derrotam esse Godspeed, eles percebem que ele é só um clone, assim como os outros que eles tinham prendido também. E aí, o que será que aconteceu? Porque essa organização que eu acabei de falar nos quadrinhos, a Black Hole, que foi responsável pelo assassinato do irmão do August, também fez parte da trama dessa 6ª temporada. Era uma organização financiada pela McCulloch Technologies, que é um personagem dos quadrinhos que também está ligado muito com essa trama do Godspeed. Então a minha principal teoria é que a gente tenha um verdadeiro Godspeed que esteja mandando esses clones, e esse Godspeed pode estar ou contra a Black Hole, assim nos quadrinhos, querendo se vingar de alguma coisa, por isso que ele quer muita velocidade, assim como ele fala no episódio. Ou ele pode ser uma obra dessa própria Black Hole também e está trabalhando junto com eles, entendeu? Só que aí, será que ele é o August Hart mesmo, assim como nos quadrinhos? Porque como nós tivemos a crise nas infinitas terras e o multiverso foi rebutado, talvez nós tenhamos um novo August Hart no presente, porque aquele outro lá apareceu no futuro. E aí, como algumas coisas mudaram na série depois da crise, essa pode ser uma delas. Será que nessa nova linha do tempo nós tivemos uma tempestade da Speed Force que criou novos velocistas no passado? Ou então nós teremos ainda essa tempestade como fruto das ações da Black Hole? Só saberemos quando a 7ª temporada de Flash começar e a gente acompanhar os episódios, não é verdade? Mas por enquanto que nós temos essas teorias, comenta aqui embaixo se você tem alguma nova teoria de acordo com essas informações que a gente viu do Godspeed nos quadrinhos. Compartilha para seus amigos também conhecerem melhor ele. Deixa seu like aqui no vídeo. Se você não está inscrito ainda no canal da Warner, se inscreve que está tendo bastante conteúdo agora. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.